Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu quero falar sobre como eu comecei na representação comercial. E falar de como eu comecei na representação comercial, sem levar em consideração alguns pontos, seria deixar alguns detalhes passarem. E a gente precisa ser muito sincero, muito tranquilo, quando você se propõe a fazer algo que tem o objetivo de ajudar pessoas, ajudar aquele que te acompanha, aquele que te segue a chegar a um determinado resultado, a sua vida ela precisa ser uma vida transparente em todos os aspectos. Então dizer que todo o tempo foram flores, todo o tempo foram alegrias, eu estaria mentindo. Que a gente passou por um período de muita loucura, passamos por períodos de muitas lutas para alcançar uma vida um pouco melhor. Então não foram fáceis os dias, não foi fácil o início, mas sobretudo, eu ouvi alguém dizer outro dia que as pessoas elas não querem saber o processo, elas querem o resultado, elas querem chegar do outro lado. E eu tenho uma opinião formada acerca disso. Eu acho que você não só se motiva, você não só se mantém firme, porque você tem uma meta, um objetivo bem alinhado e quer chegar naquele lugar, então você está decidido a chegar naquele lugar, você determinou isso no seu coração e trabalha todos os dias, levanta cedo, dorme tarde, viaja, visita clientes, monta o seu plano diário de visitas, trabalha uma linha de prospecção, vai para a sua carteira de clientes e faz a curva ABC para entender quais são os seus principais clientes e o que eles estão comprando, como eles estão comprando. Então, pensar um negócio de vendas, pensar um negócio de representação comercial todos os dias dá muito trabalho, dá muito trabalho. E nós tivemos tempos bons e tempos difíceis. O início, para nós, foi muito difícil, até porque eu vinha de uma área de consultoria. Como até hoje eu ainda desenvolvo consultoria e assessoramento de empresas que desejam melhorar a performance da sua equipe comercial, melhorar a sua gestão comercial. E na ocasião, por volta de 2010, juntamente com a minha esposa, nós tínhamos um negócio de recrutamento e seleção. Nós tínhamos um escritório de recrutamento e seleção. Então nós trabalhávamos com gestão de pessoas, que é a formação dela. A minha eu interrompi no meio do caminho, mas devido a uma vida muito prática e diária, depois de ter vivenciado e dentro desse cenário nos últimos 10 anos em São Paulo, eu acabei voltando para o Rio em 2007 e 3 anos depois eu estava com um escritório, estava com uma empresa de recrutamento e seleção. Então a gente fazia recolocação profissional dentro do mercado do Rio de Janeiro. E dentro desse ambiente nasceu esse livro, Treinando Campeões em Vendas. Nasceu esse livro pelo fato de eu ter me especializado na área de vendas e gostar sempre, identificar ali uma grande oportunidade, de gostar de atender, de gostar de servir. Então eu imediatamente pensei, cara, eu preciso escrever um livro, eu preciso escrever algo que solidifique essa ideia, escrever algo que eu possa condensar toda essa visão que eu tenho de buscar pessoas, de fazer todo um processo de recrutamento, depois um processo de treinamento, de identificar os perfis, treinar, motivar e reter esses colaboradores, reter essa mão de obra dentro de uma empresa. O que impede essa retenção? O que faz com que essa retenção não seja algo com uma curva positiva em 90, 120 dias, 6 meses? Então isso chamava muito a minha atenção e eu via muitas empresas, muitos profissionais de vendas começando em uma semana deixando as empresas, começando em 2, 3 semanas deixando o cargo, a função. Eu então vou trabalhar numa empresa que é uma distribuidora de alimentos no Rio de Janeiro em 2010, 2011, eu fazendo treinamentos,
palestras no Rio de Janeiro, tive a oportunidade, entre uma dessas palestras, conhecer um empresário, que foi isso já em 2012. Então ele me faz um convite para fazer um trabalho junto à sua equipe de vendas. E quando eu chego nessa equipe de vendas, eu me deparo com uma galera de representação comercial. Ele tinha ali nada menos do que quase 60 representantes comerciais que ainda tinham uma mentalidade de vendedores. Vendedores seletistas, vendedores que trabalhavam dentro de uma condição CLT e ele estava fazendo um processo de transição. Então o cara ia deixar de ser vendedor CLT para se tornar um representante comercial. Mas esse processo, ele já vinha batendo aquilo ali já há 2 anos e não obtinha êxito. Aquele grupo que eu encontrei numa sala de reunião num dia, numa sexta-feira de um mês aí do ano de 2011, 2012, se me recordo bem, esse grupo era um grupo muito disperso. Ora estava, ora não estava. Então, efetivamente, ele tinha entre 10 a 12 representantes que estavam com ele ativamente representando a sua empresa junto aos teus potenciais clientes e vendendo ali uma linha específica de produtos dentro de um mix para mais de 80 itens no seu catálogo de produtos, no qual a galera não conseguia vender. Então a gente começou ali um trabalho de recrutar buscar no mercado novos representantes comerciais, pessoas que tivessem o perfil adequado para assumir a função naquela empresa, com conhecimento específico, com carteira de clientes e, enfim, alguns outros detalhes, algumas outras características que eu alinho aqui num quadro de perfil. Eu tenho um quadro de perfil nesse livro que eu disponibilizei na época. Depois eu até... Deixa eu procurar ele aqui. Então eu fiz um quadro e dentro desse quadro eu fazia uma identificação de algumas características necessárias, algumas habilidades, algumas atitudes que esse profissional precisaria ter para assumir aquela função. Aplicávamos uma avaliação de perfil, fazíamos uma identificação do perfil daquele cara e aqui, formulário de identificação de perfil profissional. Não sei se você vai conseguir ver, mas depois eu posso mandar um PDF aí para você. Se você quiser me chamar aí no direct, me chama que depois eu te mando esse PDF. Então, aqui dentro dessa proposta, desse perfil profissional, eu comecei então a avaliar algumas competências que eram indispensáveis, essenciais e contingenciais àquela função que aquele profissional iria realizar, bem como toda uma descrição do cargo, uma descrição da função que ele precisaria desempenhar junto à sua representada e perante aos seus clientes. Pasme, a loucura toda foi que eu não encontrei esse profissional, foram meses de muita luta, de muitos desafios, então a gente começou a entender que é um profissional escasso, era na época, estou falando há quase 10 anos atrás, era um profissional limitado, escasso, não havia pessoas preparadas para desempenhar essa função. Então, entenda bem, o que você hoje encontra no mercado? Você encontra um vendedor, que ele vai ser ou um vendedor CLT, ou um vendedor autônomo, ou um representante comercial. Então, pense nesses 3 viés. Se o cara é um vendedor, tá, mas ele é um vendedor em que formato? Ele atua com uma carteira de trabalho assinada, ele tem uma ajuda de custo, ele tem um salário no mês, ele tem um gerente de vendas ou um supervisor de vendas que estabelece para eles meta, regras, procedimentos, e ele tem um horário específico de trabalho, de X a Y ele trabalha, de hora A, de hora B. Então esse cara está ali cumprindo uma função. Então, entenda só, ele é um vendedor, ele pode ter todas as competências essenciais para cumprir o cargo, ele pode ser um bom comunicador, ele pode ser um cara bom de prospecção, um cara que
tem essa atitude desbravadora de entrar no mercado, de buscar, de fazer novos negócios, de gerar novas propostas de negócio para a empresa, ele negocia bem, ele trabalha bem a proposta de valor, ele consegue identificar adequadamente o perfil do cliente ideal para aquela empresa, ele desenvolve um plano de negociação que traz resultados significativos para a empresa. Todas essas nuances desse profissional de vendas, desde da hora que esse cara começou a trabalhar, chegou na empresa, até os resultados que ele teria ou havia como proposta gerar, o perfil dele poderia ser um perfil adequado ou poderia ser um perfil que não atendesse essas expectativas. E aí que foi o grande X, a grande virada. Uma boa parte, 90% das pessoas que nós entrevistamos na época, ela tinha esse perfil de vendedor interno. Ela tinha esse perfil do cara que... ele tinha esse perfil do cara que sabia fazer a venda, tinha conhecimento daquele mercado, daquele cenário, mas ele precisava de uma renda fixa, de alguma garantia que pudesse estabelecer para ele, no final de 30 dias, uma ideia fixa de segurança. Então, esse era um perfil que era amplamente encontrado e até hoje eu acredito que isso ainda é uma grande realidade. Só que a empresa ela buscava um perfil empreendedor. Olha só, ela buscava um vendedor que tivesse uma visão empreendedora e que fosse autônomo. Buscar esse profissional no mercado foi o nosso maior desafio. Por quê? Pelo menos uma boa parte dessa galera que era vendedora e que são vendedores não tem o perfil empreendedor. Ele não é um vendedor empreendedor. Ele não é um cara que consegue empreender na sua profissão, na sua área de atuação, com autonomia. Então, quando eu penso num vendedor empreendedor, imediatamente eu associo ele a um cara que sabe dirimir, ou dirigir, ou gerenciar o seu negócio. Que negócio? O negócio da sua venda, ou o negócio da sua representação comercial. Porque quando eu penso na representação comercial, eu posso enquadrar ela na Lei 4.888, de 1965, que garante o trabalho certificado e reconhecido do representante comercial, tendo aí a sua identidade, tendo aí a sua carteirinha registrada devidamente. Mas eu também tenho o vendedor autônomo, o vendedor empreendedor, aquele cara que atua com autonomia, com uma visão de negócio e que busca no mercado oportunidades junto à empresa parceira ou à empresa representada para gerar negócio de maneira que ambos possam crescer em uma determinada área, uma determinada região e ali gerar possibilidade de negócio. Então, buscar esse profissional foi o nosso maior desafio. Foi aonde nós começamos a ralar muito, eu e a minha esposa na época, porque nós não encontrávamos esse cara com essa visão. A gente tinha um cara que tinha a habilidade, nós tínhamos a pessoa que tinha habilidade, tinha um conhecimento, tinha aquelas, como é que se fala, as características essenciais e fundamentais para o desempenho daquela função, mas o cara, no final de um período, ele dizia assim, cara, legal, eu tenho essa disponibilidade, mas diga para mim, quanto é que a empresa vai me pagar de ajuda de custo? Quanto é que a empresa vai me dar se eu não cumprir se eu não chegar nesse resultado aqui, quanto é que ela vai me dar? Eu vou ter uma ajuda de custo? Eu vou ter uma ajuda para pagar o combustível, para almoçar? E aí, esse viés, ele quebrava completamente o nosso discurso, porque quando você pensa no vendedor autônomo, quando você pensa no representante comercial, imediatamente você entende que aquele cara, ele gere o seu negócio de maneira que ele consegue cumprir os seus custos, pagar os teus impostos, cumprir a sua demanda dentro da sua rota de visita, ou seja, ele consegue organizar o seu negócio de maneira que ele tenha lucratividade e consiga gerir os custos junto à sua representada. Então, quando eu identifiquei esse ponto,
eu imediatamente coloquei na mão dessa galera esse livro. Então eu escrevi esse material e coloquei na mão dessa galera que a gente estava ali recrutando naquela época. Falei, bicho, olha só, eu vou te dar um caminho para que você possa ter uma visão de como se tornar um campeão de vendas, entendendo o viés, entendendo os processos. Então eu peguei uma galera de gerente de vendas, de supervisor de vendas, peguei uma galera que tinha uma mentalidade empreendedora e coloquei esse livro na mão desses caras e esses caras começaram a desenvolver o seu próprio negócio e concomitantemente foram indicando e atraindo novos potenciais representantes comerciais. Então a gente passou ali 9 anos praticamente treinando equipes, treinando futuros representantes comerciais, transformando vendedores CLT em representantes comerciais, vendedores CLT em vendedores autônomos. Então foi uma jornada maravilhosa, de muito aprendizado, e foi aí que eu comecei. Foi quando eu identifiquei ali uma oportunidade dentro de um segmento específico do mercado e vi pessoas deixando de ganhar centenas de milhares de reais simplesmente por negligenciar processos, simplesmente por não entender como estabelecer processos da hora que ele acorda até o momento que ele vai dormir, como ele vai gerir o seu negócio, como ele estabelece a sua agenda, como ele monta o seu checklist, como ele trabalha as suas visitas, como ele resolve problemas. E deixa eu te contar uma coisa que assim foi muito marcante na minha entrada. Eu tinha uma carteira de clientes na época, e essa carteira de clientes ela vinha de outros vendedores, mas vinha de um cara especificamente, que todas as vezes que ele tinha problema, na verdade era uma mulher, né? Que todas as vezes que ela tinha problema com o cliente, com o uso daquele produto, ou a característica, ou a maneira como aquele produto chegava na empresa, ou era um problema de logística, era um problema de entrega, era um problema de... Cara, ela não conseguia lidar com esses problemas. Ela simplesmente virava as costas, jogava aquele problema para a empresa, falava, se virem aí porque vocês estão aí para isso, eu estou aqui para vender. E a empresa, com essa mentalidade de fazer essa transição, de ter um profissional autônomo, de ter um profissional empreendedor com uma visão de solucionador de problemas, ela foi acumulando uma base de clientes que não conseguia, por sua vez, ter uma pessoa ali para sanar aqueles problemas. Então, nós constituímos um setor específico para lidar com aquele problema. Eu peguei parte daquela base e comecei eu mesmo a resolver os problemas daqueles clientes. E à medida com que aqueles clientes tinham o seu problema resolvido, eles tinham o Vitor como uma referência. Então, liga para aquele cara, vê se aquele cara tem aquele produto X. Liga para aquele cara, vê se aquele cara tem aquele produto Y. Então, o que acabava acontecendo? O cara, ele se identificava comigo devido eu ter solucionado um problema específico junto à empresa, junto ali à representada, e mais adiante, aquele cara com o meu telefone, ele buscava comigo uma solução para o problema que ele estava lá enfrentando. Eu preciso do produto X, eu estou precisando disso, consegue me dar uma cotação, consegue fazer uma visita, consegue me ajudar a resolver esse problema? Então eu me coloquei ali naquela brecha, me coloquei ali naquele gap para resolver o problema daquele cliente, e aí o negócio começou a crescer. Saiu de 1, foi para 10, de 10 para 20, 20 para 50, para 100, e aí os clientes foram aumentando, até que o negócio começou a ficar bastante interessante, e eu por sua vez, acabei me dedicando 100% a esse negócio de vendas, a esse negócio de representação comercial. Então, eu parei de atuar como consultor naquela empresa, dando suporte, estabelecendo os setores, definindo os processos e comecei a atuar na frente, no fronte de batalha como vendedor. E aí foi um caminho, sem dúvida alguma, que não teve volta. A gente já vem com a proposta de vender há muito tempo, você já tem essa consciência de vendas, você já entende, e aí é importante, e é esse ponto que eu quero trazer aqui algumas características para que você tome nota, para que você realmente entenda o fato de que hoje nós temos no mercado um grande número de oportunidades, mas o que falta são pessoas preparadas para entrarem nestas oportunidades e fazerem o seu negócio crescer.
Pessoal, você que está aqui comigo no meu perfil Victor Duarte Oficial, eu vou, tá rolando lá no victorduarte.rca. Eu vou pedir para você ir para lá, corre para lá, que eu vou parar essa live aqui. Deixa eu anotar aqui para ti. Pera aí, gente, que a gente já continua. Deixa eu só dar um bisu aqui pra galera. A gente vai lá pro victorduarte.oficial. Adriano Sebo Teixeira. Como é que você tá, meu irmão? Anota aí, victorduarte.rca. Corre para lá. E a gente vai continuar esse bate-papo. victorduarte.rca. Valeu? Tô fechando aqui, hein? Então, o que aconteceu ali, né? Qual foi o aprendizado que a gente tira, que você vai somando ao longo do tempo? É que, cara, a profissão ela é maravilhosa, a área de representação comercial é maravilhosa, a vida de um vendedor, empreendedor autônomo é maravilhosa. Mas ela também tem os teus percalços, ela também tem os teus desafios, como em qualquer outro negócio. Dependendo da representada que você hoje estiver ou buscar dentro do mercado, você pode ser feliz, como você também pode passar alguns percalços. Mas o fato é que o começo é fundamental que você tenha uma boa representada. É impossível você desenvolver uma vida empreendedora, uma vida autônoma, uma vida de um profissional de vendas, de um representante comercial solidificado, que cresça, que aprenda os processos, sem que você tenha uma empresa, pelo menos uma empresa que te responda, que seja acolhedora, que realmente ela cumpra aquilo que ela promete ao sentar com você e definir e buscar um parceiro para representar a sua marca. Então, o que a gente fala de uma empresa boa de representada? É uma empresa que, se ela promete entregar em X tempo, ela entrega. É uma empresa que, se ela promete pagar X% para você de comissão sobre o liquidado, ela cumpre. Se ela estabelece uma data de pagamento, ela cumpre. Ela fecha um contrato com você, ela respeita a sua área de atuação, ela respeita a sua base de clientes, ela trabalha para que você cresça. Então, ela tem pessoas internas que estão te motivando, que estão te apontando caminhos de uma melhoria na prospecção de clientes, caminho de uma curva ABC junto à sua carteira de clientes, caminhos e sistemas que facilite o processo e a vida desse representante comercial. Então, empresas como essa é possível. Existem muitas empresas hoje no mercado prontas para acolherem profissionais e vendedores que queiram, de uma maneira autônoma, representar a sua marca e crescer junto a estas empresas. Então, o grande ponto aqui é que, da mesma forma que nós temos empresas muito ruins para representar, empresas que não cumprem, empresas que não pagam bem, empresas que não dão suporte, não têm sistemas, não têm apoio, não cumprem a sua palavra desde o momento da entrega ao cliente final, ao desenvolvimento e lá no pagamento da comissão daquele cara. Então, essas empresas, elas estão aí no mercado, cada dia mais lutando e preocupadas consigo mesmo, com o seu próprio umbigo. Então, são empresas que ainda não desenvolveram um princípio ético de trabalho e estão sempre se aproveitando da galera que está no campo. Então, isso, todos os dias, a gente depara com oportunidades para a área de representação comercial, para vendedores autônomos, para um profissional desempenhar a sua função, ao mesmo tempo que essas empresas estão ali ofertando, elas também não estão prontas para desenvolverem as promessas que elas cumprem, que elas fazem, naquele dia da reunião, naquele primeiro dia que você bate na porta de uma empresa para buscar uma oportunidade de representação. Então, é importante você entender isso, porque as boas empresas, elas não são muitas, elas são poucas. Eu posso listar pelo menos umas 40 boas empresas. Mas eu poderia listar mais de 100 empresas buscando oportunidade para vendedores, para representantes comerciais, que não têm um viés, que não têm uma cultura, que não têm uma visão de negócio que
dê o suporte adequado ao representante comercial. Então, hoje, o que nós vemos e o que eu vi durante muitos anos é que, da mesma forma que esse cara bate na porta para buscar uma oportunidade, por ele acabar batendo na porta errada, ele se frustra, então ele se desanima. Aí ele acredita que todo mundo é assim, então ele começa a generalizar. Ele começa a olhar para o mercado e ver, não, eu trabalhei naquela empresa, o cara não me pagou. Trabalhei naquela empresa, o cara prometia que entregava assim e não entregava. Ou seja, ele tem tantas histórias negativas que histórias positivas, histórias que não deram certo, são muito poucas. Ou seja, eu comecei numa empresa, por via de regra, por um caminho de consultoria, fazendo uma avaliação daquela empresa, entendi que ela era uma boa empresa para se trabalhar, ela cumpria o que se falava, ela se empenhava em fornecer ferramentas e recursos para que os seus vendedores externos, para que os seus representantes comerciais pudessem desenvolver bem o seu trabalho. Havia um backstage, havia uma equipe interna que dava todo o suporte para esse profissional, e eu acompanhei isso de perto. Então, imediatamente, eu gerei o quê? Confiabilidade. Eu pude ter credibilidade no trabalho daquela empresa. E os meses foram se passando, os anos foram se passando, e aquilo se provou de fato ser uma verdade. Ou seja, a empresa a qual eu comecei a representar era uma boa empresa, e é uma boa empresa. Tinha um perfil de honestidade, de simplicidade, de verdade, e estava buscando acertar, estava buscando fazer o melhor com os recursos e com as ferramentas que elas tinham disponíveis e poderiam disponibilizar naquele momento. Então, mas da mesma forma que eu também fui para o mercado e bati em outras portas, eu me deparei com todo tipo de empresas que não se preocupavam com a chegada de um novo profissional de vendas, empresas que tratavam de não tem pessoas para fazer as entrevistas, os supervisores de vendas e os gerentes de vendas que eram responsáveis por buscar o profissional para ocupar áreas específicas da empresa, estavam nem aí, os caras estavam tão ocupados com seus processos internos, com as suas demandas junto com os vendedores atuais, que não conseguiam lidar com novos entrantes, não conseguiam lidar com novos representantes. Por quê? Porque não dava tempo, não tinha estrutura. E a mesma reclamação. Pô, o cara trabalhava, o pagamento atrasava. Ou se o pagamento não atrasava, o cara ficava irado porque estava gastando muito com combustível, com visitas, com hotéis, e aí não ganhava, não lucrava o suficiente para pagar aqueles custos. Ou seja, todo esse viés eu me deparei com ele, e muitos colegas hoje de profissão, muitos colegas hoje que são vendedores e empreendedores, que têm os seus escritórios de representação, que trabalham home office, que desenvolvem um trabalho representando uma marca, 2 ou 3 ou 10 marcas específicas, pode testificar o que eu estou te falando. Simplesmente, ou principalmente se você estiver agora começando comigo aqui, você está me acompanhando, está acompanhando o meu canal, está acompanhando os vídeos que eu tenho colocado lá no YouTube. Olha, você tem que começar de uma maneira certa. Você precisa identificar no mercado empresas sérias que querem desenvolver um trabalho sério com um profissional preparado. Não são empresas que querem uma oportunidade para que você vá para o mercado, gere, prospecte novos clientes, traga para a base e daqui a pouco dá um chute na tua bunda. Não é esse tipo de empresa que a gente está buscando aqui. O que a gente está falando são de empresas que vão te respaldar para que você cresça, para que você desenvolva e que ambos possam alcançar um resultado significativo. Agora, é claro, você precisa ter o mínimo de investimento necessário para suprir os seus períodos de visitas, de combustível, de hospedagem, dependendo da área ou da região. E aí é interessante porque no meu método de trabalho, no meu método RCA Expert, eu ensino o cara a ser um representante local para reduzir custo. Eu ensino esse cara a representar empresas dentro da sua região, que ele possa desempenhar ou desenvolver um plano estratégico de visitas, um plano estratégico de ligações, um plano que ele possa buscar novos potenciais clientes com baixo custo.
seja na visita, seja nas ligações, seja nos agendamentos, seja nos fechamentos de negócio. Então é possível você escolher empresas na sua região que você possa trabalhar localmente e que você possa desempenhar um papel de um vendedor externo, de um vendedor autônomo, com qualidade, com profissionalismo, pronto para entender como funciona o negócio de representação comercial e imediatamente o que você faz aí? Você começa a entender que os teus custos e a margem que aquele negócio vai gerar de lucratividade para você tem que fechar no final do mês. Tem que pagar os teus custos e te dar lucro. Pagar os teus custos e te dar lucro. Então, é importante que comece com uma empresa, é importante que a gente tenha uma empresa séria, é importante que a gente realmente possa desempenhar um papel pronto. Eu não vou chegar naquela empresa ainda para aprender. Porque aí tem um viés aqui, que esse é o detalhe mais importante. Pegando o gancho lá daquele início. É sempre muito mais fácil treinar tecnicamente um bom profissional do que ensinar esse cara como trabalhar e depois dar a visão técnica do negócio para ele. Então você precisa entender isso. Que para uma empresa, tecnicamente, ela pode investir um tempo para te explicar, para te ensinar e te treinar como aquele produto funciona, como as características daquele produto se desenvolvem. É tranquilo para ela ter um profissional que vai te apontar os caminhos para que o negócio que ela tem nas tuas mãos possa crescer tecnicamente, especificamente. Agora, ensinar esse cara como vender, ensinar esse cara como planejar, ensinar esse cara como desenvolver prospecção, negociação, identificar perfis de clientes ideal e formar uma carteira de vendas, nem todas as empresas querem gastar tempo te ensinando a fazer isso. Então elas vão fazer isso com quem? Com um vendedor interno, com um vendedor CLT, com um cara que assina uma carteira de trabalho, ganha lá os seus R$ 1.200, ganha lá o seu salário e trabalha de 8 da manhã às 6 da noite, não sei o horário, a funcionalidade dele, mas ele cumpre uma regra, cumpre um horário, aprende e se desenvolve. Por isso que é muito mais fácil, se você é um vendedor interno e quer empreender no negócio de representação comercial, deixar um lugar seletista para viver um lugar de empreendedorismo, esse cara ele adquiriu durante um tempo um viés, um conhecimento técnico específico de vendas, que ele pode avançar na área de representação, aprendendo o viés, a linguagem, como um representante comercial funciona no campo e como ele deve funcionar mediante a sua representada. Uma vez ele entendendo isso, ele tem um caminho mais rápido para o crescimento. Da mesma forma, se você começa agora e aprende os caminhos para que você chegue a um lugar desejado, para que você alcance, logre êxito nas suas vendas, nos seus negócios, como um vendedor empreendedor, como um vendedor autônomo, como representante comercial, alcançar êxito aqui sem passar pelo processo, pela curva de aprendizado, certamente o tempo para você gerar negócio e ter lucratividade será muito maior. E por isso que muitas pessoas no meio do caminho elas vão fracassando. E por isso que eu e você, muitas das vezes, quando conversamos com algumas pessoas, elas condenam a área, elas dizem que mas como é que eu pago meus custos? Como é que eu lido com isso? Como é que eu trato isso? Porque elas não sabem, porque elas não têm uma visão empreendedora. Elas ainda estão presas numa visão seletista. Elas ainda estão com a ideia de que alguém tem que pagar os custos dela. Então isso não é uma representação comercial. Isso é um vendedor interno. E aqui cabe a gente fazer essa curva. O que é então um representante comercial? O representante comercial é um profissional autônomo. Eu quero abrir aqui, eu quero ler algo para você. A Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Eu estou no site planalto.gov.br, Casa Civil. Lei 4.886, de 9 de dezembro de 1965. Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. Então aí o presidente do Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Exerce a representação comercial autônoma, pessoa exerce
a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física sem relação de emprego que desempenha em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Então, observe que o representante comercial autônomo, ele pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha em caráter essencial ou eventual a mediação de um produto específico de uma empresa representada junto ao teu potencial mercado, clientes específicos. Então, entenda, o representante comercial, ele, na sua natureza, na sua constituição, é um profissional autônomo, jurídico ou físico. Partindo do princípio que ele é um profissional autônomo, eu posso dizer então que ele é um empreendedor, que ele precisa desempenhar o teu negócio de representação para que, uma vez empreendendo com maestria, com o planejamento adequado, o crescimento e a lucratividade do seu negócio de representação. Então, não é um representante comercial alguém de caráter ou de natureza empregatícia. Logo, se você não tem uma natureza se você não vem de uma natureza empregatícia, se você não vem, você é autônomo. Como a empresa tem que custear para você o seu combustível, o seu almoço, o seu jantar, ela não tem essa obrigatoriedade dentro de um contrato de representação. Existem empresas que dão uma ajuda de custo, mas elas não se caracterizam dentro do formato de empresa para empresa. O que uma empresa para empresa faz? O que um B2B faz? Propõe negócios mercantis entre ambos. O que é bom para você e o que é bom para a empresa representada? O que eu lucro aqui? O que a empresa ganha aqui? Então, é essa funcionalidade que a gente precisa dar para a nossa área enquanto vendedores autônomos, enquanto um profissional de vendas, empreendedor, enquanto um representante comercial. Então, uma vez que a sua empresa exige de você, lá na condição, que você bata horário, que você cumpra dia, que você cumpra horário de trabalho, de plano, de visita, que você tem ajuda de custo, porque ela te dá um carro, porque ela te dá uma passagem. Então, isso não é uma relação de representada para representante. Isso é uma relação empregatícia. Então, são coisas bem distintas. E é importante a gente entender isso, porque nós estamos caminhando para uma vida empreendedora. Nós não estamos permanecendo num lugar aqui de trabalhar com a visão do outro, mas eu trabalho com a visão da empresa quando os negócios se somam e quando eu identifico na possível representada uma parceira de negócio que vai me levar a crescer. Então eu pego a pasta daquele produto, eu pego todo aquele know-how que aquela empresa tem e começo a desenvolver o meu negócio de representação junto àquela empresa. E uma vez esse negócio funcionando dentro das características que envolvem aquilo que eu tenho como habilidade, aquilo que o meu conhecimento e a minha natureza enquanto profissional de vendas, desde a prospecção, da negociação, da identificação de oportunidade, da geração de oportunidades e negócios para ambos, de forma lucrativa. Eu me empenho em crescer e avançar e fazer com que o meu negócio de vendas cresça. E a empresa, por consequente, ela se empenha em cumprir as entregas, dar o apoio, fornecer ferramentas, sistemas, ter uma equipe que também faz com que o meu trabalho funcione ou me ajude a investir, a construir equipes que o nosso trabalho naquela região, naquela área funcione. Eu tenho um parceiro de negócio. Então, uma vez tendo parceiro de negócio, vale a pena eu trabalhar, dedicar todo o meu empenho em fazer o nosso negócio crescer. E é essa visão, é esse o caminho que a gente vai tomar, é essa direção que a gente vai tomar com os nossos bate-papos. É sempre identificar empresas sérias, identificar profissionais sérios,
formar e desenvolver um perfil que possa conectar essas empresas sérias, essas empresas em potenciais e fazer o meu negócio de representação comercial, de venda autônoma, crescer e prosperar. Então, eu espero que eu tenha conseguido aí esclarecer para você o meu início, o processo e o que é e o que não é um representante comercial. É importante você ter isso muito claro, o que é um vendedor autônomo e o que não é um vendedor autônomo, né? E isso vai de encontro àquele nosso primeiro bate-papo. Se você está chegando por aqui agora, visite as outras lives aí que nós fizemos na semana anterior, onde eu falei sobre esse mindset, essa mudança de mentalidade. A gente precisa passar por virar essa chave, ter essa mudança de mentalidade. Uma vez essa mudança de mentalidade nos alcançando, imediatamente eu vou começar a buscar novos valores, novas crenças, novos conhecimentos que apoiem essa nova realidade que eu quero viver. Então, nós estamos aqui construindo algo que é um perfil, que é o desenvolvimento de alguém que quer buscar no mercado potenciais empresas que possam representar, ter lucratividade e sair de uma linha de desemprego, e sair de um ambiente de falta, sair de um ambiente de escassez. Porque hoje, o vendedor autônomo, o representante comercial, ele tem diante de si oportunidades para não viver de uma maneira escrava da falta ou da escassez. Você pode sim, com o seu trabalho, com as suas vendas, levar para sua empresa, levar para sua casa, não só o pão de cada dia, mas como você pode levar dignidade, como você pode levar sonhos, como você pode levar oportunidades, como você pode construir uma família que possa ter liberdade financeira, liberdade geográfica, a partir do seu desempenho, a partir do seu trabalho enquanto vendedor autônomo, enquanto representante comercial. Então é importante a gente entender isso, que nós temos um alvo, nós temos um objetivo, que é ter uma vida melhor, é desenvolver uma vida que possa realmente valer a pena, que a gente possa viver bem de representação comercial, não sobreviver de um salário, não sobreviver de algumas migalhas que caem da mesa das grandes empresas ou dos negócios, mas é realmente poder ter uma vida que valha a pena. Se dedicar a uma empresa que você realmente possa ter reciprocidade do seu talento, do seu empenho e fazer com que ambos cresçam. Então, eu sou a favor, sim, de um representante ter uma pasta. Eu sou a favor. Eu sou a favor do cara, depois que ele consolida uma pasta, ele até pode ter 2 ou 3 ou 4, mas atrelado ao mesmo segmento ao qual ele já atua. Né? Agora, eu conheço vendedores que vendem, por exemplo, capa de celular e no outro dia o cara está vendendo banana, o cara está vendendo cadeira. Então, assim, são coisas bem distintas. Eu acho que a gente pode criar uma segmentação, a gente pode desenvolver uma linha de segmentação, a gente pode ter outros negócios dentro do nosso budget, dentro da nossa base, dentro da nossa estrutura de venda, de representação, mas é necessário começar com uma. E quando eu começo com uma boa empresa e faço uma boa escolha, de acordo com o perfil que eu estou desenvolvendo, certamente eu vou lograr êxito. Em tão pouco tempo eu vou gerar lucratividade e vou trazer retorno para minha casa, para minha vida e pensar o futuro dos meus negócios. Ok? Gente, a hora voa. Já vai dar 8h37. Cara, muito bom. Muito bom estar com você aqui. Muito bom você que está pegando esse conteúdo. A gente tem distribuído ele de maneira que mais pessoas possam ser alcançadas, mais pessoas possam realmente tomar uma decisão de viver uma vida livre, né, livre, autônoma, empreendedora, possam começar o seu negócio de representação comercial com baixo investimento, fazendo escolhas assertivas das empresas representadas, que é um pouco disso que na semana que vem eu vou falar. Eu vou falar sobre os tipos de empresas de representação, eu vou falar de como escolher a sua representação, para que mais adiante a gente também possa desenvolver o perfil adequado, para que estas empresas possam realmente olhar para nós e ver-nos como potenciais parceiros de negócio, ok? Muito bom estar com você, um beijo gigante, um grande abraço e até a próxima live. Valeu! Beijão Aquino, beijão Douglas, beijão você que está chegando por aqui e beijão você que daqui a pouco vai estar aqui conosco, ok? Um grande abraço!